quero ler com vocês o texto que está lá no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar de casa pelo texto que está aí aparecendo na tela também, e aqui no telão você pode também acompanhar. E diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Senhor meu Deus e Pai, fala conosco nesta noite, Senhor, que nós também possamos ser impactados, Pai, com a Tua palavra, com a Tua direção para as nossas casas, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada coração aqui esteja aberto, receptivo, meu Deus, a Tua palavra, para que a transformação, a mudança, Pai, seja completa em cada vida, em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar. Glória a Deus. Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. Isso nós conhecemos aqui por causa do texto que descreve a vida de Cornélio, como ele era. Cornélio era centurião, ele era soldado romano, centurião, líder de um batalhão de 100, líder de 100 homens, 100 soldados, que estavam ali a serviço de Roma, e ali era chamado como os italianos, a casa dos italianos, porque eles eram de Roma, estavam ali cuidando de tudo. E Cornélio era piedoso e temente a Deus. Aqueles que não eram judeus, mas que acreditavam estar servindo a Deus de alguma forma, fazendo algo e fazendo orações a Deus, que não eram judeus, eles eram conhecidos como os tementes a Deus. Os tementes a Deus, porque eles faziam alguma coisa, mas o fazer algo não era o conhecer necessariamente ao Senhor, mas sim fazer algo que agradasse a humanidade, fazer algo bondoso. E é isso que o texto diz, que Cornélio, ele era homem piedoso e ele fazia orações a Deus. Então, de alguma forma, ele havia ouvido falar a respeito de Deus, e ele fazia as coisas na casa dele, seguia uma determinada tradição para que ele agradasse ao Senhor nosso Deus de alguma forma. Mas esse povo, e algumas famílias eram dessa forma, conhecidas como os tementes a Deus. Mas, num determinado momento, Deus visita Cornélio. Olha isso, que coisa sublime. Deus visita alguém que não era do povo escolhido de Deus, para falar algo com ele. Cornélio, ele procurava fazer o melhor do que ele podia, acreditando que ele estava servindo a Deus, fazendo as coisas que ele fazia. Então, ele temia a Deus, e ele procurava levar a vida dele da melhor forma. Lá fora, irmãos, tem tantas pessoas que elas acreditam estar servindo a Deus, estar
fazendo algo, e realmente as pessoas servem a Deus quando elas fazem algo bom, quando elas ajudam o próximo, elas estão servindo a Deus. Quando elas reconhecem que Deus existe, elas estão sendo tementes a Deus. E há pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, que também fazem coisas boas, e é claro que quem está dentro da igreja, todo mundo faz coisa boa, mas você vai entender onde eu quero chegar. Às vezes, dentro da igreja, existem pessoas fazendo as obras de caridade, trabalhando, fazendo algo, seja para a casa de Deus, seja para o reino, sendo um bom pai, uma boa mãe de família, um bom filho, sendo alguém que faz algo bom na sociedade, que não desrespeita o próximo, que abençoa pessoas, e elas acreditam estarem servindo a Deus, e elas servem a Deus, mas, aqui a gente precisa entender, elas não conhecem Deus de verdade, fazem coisas boas, procuram andar direito, mas não conhecem a Deus de verdade, assim como Cornélio não conhecia o Senhor. Olha que interessante isso. Mas Deus conhecia Cornélio, Deus conhece todos nós, Deus sabe de todas as nossas vidas, e essas pessoas que elas trabalham, elas se dedicam, elas procuram ter a vida delas tudo certinho, não fazem besteira. Aí você vai ver lá, vai no médico, o médico pergunta: você fuma? Não, não fumo. Você bebe? Não, não bebo. Você faz coisa errada? Não, não faço nada errado, faço tudo certinho na minha vida. Opa, o médico até acha que é crente, mas não é. É só uma pessoa que procura fazer as coisas da forma correta. E isso é bom, não tem nada de errado nisso. É bom a gente procurar fazer as coisas da forma correta, mas isso não leva a gente à salvação. Aqui está um grande abismo entre essas coisas. Não leva a gente para o plano da salvação, mas sim para prêmios que talvez a gente ganhe se receber a salvação. Mas o mais importante de tudo isso é nós estarmos salvos. Os discípulos de Jesus, num determinado momento em que Jesus enviou uma grande leva de discípulos de 2 a 2, e eles iam passando de casa em casa e orando e falando de Jesus e falando de Deus, das coisas dos céus. Quando eles voltam muito felizes, porque no nome de Jesus os demônios saíam, e no nome de Jesus pessoas eram curadas. E os discípulos voltam muito felizes, e Jesus fala para eles: não sejam felizes por causa disso, isso daí é coisa que vai acontecer, no meu nome as coisas vão acontecer, então continuem fazendo, mas sejam felizes, se alegrem, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus, ele dá uma orientação melhor do que todos os sinais, melhor do que todas as maravilhas, melhor do que todas as coisas boas que podem acontecer, é que o nome de vocês esteja registrado no livro da vida. Jesus faz esse adendo, para eles entenderem o que realmente era importante. Mas voltando aqui em Cornélio, apesar dele fazer todas essas coisas, Deus sabia que havia um grande vazio na vida de Cornélio. É como as pessoas que trabalham, as pessoas que buscam fazer o melhor. Irmãos, há muitos anos atrás, quando eu era novo convertido, eu me dedicava na igreja, como sempre me dediquei. Eu aprendi a trabalhar na igreja, servir, fazer o que era necessário. Tinha um trabalho na igreja, estava eu lá. Tinha alguma coisa para fazer, eu corria lá para ajudar. Tinha qualquer coisa para fazer, eu estava lá servindo. Eu queria fazer. Queria arrumar cadeira, queria varrer, eu queria cuidar disso, eu queria cuidar de grupo. Eu fazia coisa aqui, fazia coisa ali. Tinha caixa para carregar, eu carregava. Tinha o que fazer, eu estava lá. E eu tinha grande prazer em servir, e é muito bom servir a Deus, principalmente na casa dele. É ou não é, igreja? É bênção demais. A gente termina um dia de trabalho, às vezes o nosso corpo está cansado, mas a gente sai da igreja com um sorriso no rosto, de tão gratificante que é. A gente vê resultados, a gente vê as coisas acontecendo, e a gente sai feliz, volta para casa feliz, renovado no Senhor. E isso é bom, mas isso não é a essência, é parte.
O essencial é nós termos a certeza de que Deus está preenchendo todos os vazios. E lá naquele tempo, eu sentia um desejo de conhecer a Deus muito grande. Estava trabalhando, estava servindo, fazendo tudo o que me vinha à mão. E às vezes até o que não estava na minha mão eu estava fazendo. Eu arranjava serviço, porque para mim era prazeroso. Eu me sentia feliz em fazer, como todo mundo se sente. Todos nós nos sentimos felizes em realizar algo. É assim ou não é, irmãos? É gostoso realizar algo. Isso traz para nós grande satisfação, mas o simples fato de nós apenas realizarmos algo, deixa um vazio dentro de nós. Deixa uma necessidade dentro de nós, que é a necessidade de termos o Senhor preenchendo todas as áreas da nossa vida. E não é com serviço, não é com caridade, não é com bondade, não é com vida reta apenas que Deus vai preencher, mas sim o fato de nós conhecermos ao Senhor de verdade. Isso sim muda a nossa história, isso muda a nossa casa, isso muda a nossa família. Deus visitou Cornélio, mandou um anjo para visitar Cornélio, para dar instruções a ele. E a palavra de Deus diz que era 3 horas da tarde, quando ele teve a visão do anjo de Deus, e Cornélio falou: o que o Senhor quer comigo? Imagina a surpresa desse homem. E Deus dá instruções claras a Cornélio: olha, você vai até Jope, vai mandar pessoas lá, você vai buscar um homem chamado Pedro, chamado Simão, conhecido por Pedro, que ele está na casa de um outro Pedro, o curtidor, lá na beira-mar. Está lá, manda a gente lá buscar, vai lá buscar ele, porque ele tem algo que eu estou falando com ele, que ele tem para falar com você. Olha que coisa extraordinária. Deus não podia falar para Cornélio? Deus podia contar tudo para Cornélio, mas não. Deus, ele falou: olha, você vai fazer tal coisa, para você ver os sinais que eu estou preparando, para que você entenda, para que você receba a palavra no seu coração. E a palavra de Deus, o texto segue, e ali, ele manda dois da sua casa, mais um soldado, que também fazia coisas boas. A palavra de Deus diz que ele escolhe um dos soldados que era também piedoso, que procurava ter a vida reta. Mandam ir lá buscar Pedro. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam chegando lá em Jope, Pedro estava orando a Deus, e uma visão foi apresentada a Pedro, que Deus mostrou para ele. E a visão era a seguinte: que descia do céu um grande lençol, e dentro desse lençol havia animais ali dentro, que pelos judeus eram considerados impuros. Eram animais que o povo judeu não poderia matar e comer, não poderia, por causa de algumas regras que havia para o povo judeu. E desce aquele pano, aquele lençol, carregado daqueles animais, todos impuros. E Deus conversa com Pedro, fala: Pedro, você está vendo o que eu estou te mostrando? E Pedro fala: estou vendo, Senhor. E aí Deus fala para ele: mata e come. Pedro achou que era um teste. De forma alguma, Senhor, nunca na minha vida eu vou matar esses animais, eu vou comer, eles são impuros, eles não podem ser comidos por mim que sou judeu. Ali a conversa se estende por mais 3 vezes. Deus insiste com Pedro: Pedro, eu estou mandando você matar e comer. Então Pedro entende aquilo que Deus está falando, e ele então faz aquilo que tem que ser feito dentro da visão. E ele quebra um paradigma, ele quebra uma tradição que vinha assim, vindo carregada pela história toda. Ele vinha carregando aquela tradição de ser judeu. E ali, a partir daquele momento em que ele mata os animais, ele come, ele obedece a Deus, ele vê aquilo que Deus está falando para ele, ele é obrigado a quebrar aquela tradição e romper de uma vez por todas com a tradição judaica. Ele deixa ali de ser judeu e ele passa então a entender que ele é cristão. Ele passa a viver uma nova vida. Mas isso tudo, na verdade, só vai acontecer logo da sequência.
Então aqueles homens que foram enviados por Cornélio, eu estou te contando a história para você entender que Deus quer quebrar tradições para você poder viver o máximo daquilo que Ele tem para a sua vida. Tradições precisam ser quebradas, paradigmas precisam ser destroçados, destruídos. Isso tem a ver com coisas que a gente carrega às vezes ao longo de uma vida. Coisas que nós aprendemos a fazer errado e que a gente continua fazendo errado, mas a gente precisa quebrar essas tradições, quebrar ensinamentos equivocados, mudar conceitos, para que a gente possa estar aberto, receptivo àquilo que Deus tem para nós. Então, terminada a visão, os homens estão à porta da casa de Pedro, e ali eles batem na porta, chamam, e Pedro fala: olha, quem vocês estão procurando sou eu. Vamos lá, o que vocês querem que eu faça? Onde que vocês querem que eu vá? Nós vamos juntos, porque Deus me mostrou algo. Deus já estava mostrando para Pedro o que precisava ser feito. E ali já tinha se passado 1, 2 dias. Eles vão até lá, eles dormem. Depois no outro dia, então, são 4 dias até Pedro chegar até onde Cornélio estava. Olha isso. Deus, Ele deseja ser conhecido por Cornélio. Deus, Ele quer que Cornélio e a casa dele conheçam Ele. Mas Deus não se apresenta para a família. Deus leva um pregador até a casa de Cornélio. Deus leva um pregador até a família de Cornélio para levar a palavra. Deus podia ter surgido num jantar de família, ter aparecido lá de pé em cima da mesa e falado algumas coisas para aquela família, mas Deus não fez dessa forma. Deus, Ele deu instruções para que aqueles homens vissem os sinais, e vissem que Deus estava sendo muito claro naquilo que Ele estava falando, e que Deus realmente queria uma mudança de comportamento daquela família, queria uma mudança de vida daquela família e na vida de Pedro. Deus, Ele, como se diz por aí, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Aproveitou a família de Cornélio, um propósito que havia ali, aproveitou Pedro, um propósito que havia para a vida de Pedro, juntou os dois e deu um casamento perfeito. E quando Pedro chega lá, coisas extraordinárias acontecem. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração, conhece a sua vida, Ele sabe talvez dos vazios que tem aí dentro, da expectativa que você tem de conhecer e de ser conhecido por Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas, e nós podemos ser notados por Deus. As nossas ações nos fazem ser notados por Deus. Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida é como se fossem memoriais diante do Senhor, e a palavra de Deus fala a respeito de memoriais. Como são construídos esses memoriais? Através das nossas obras. São as nossas obras que constroem memoriais diante de Deus. Então, tudo aquilo que você faz, servindo a Deus, seja dentro da sua casa, seja lá na sua escola, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, tudo aquilo que você põe a mão, e você fala: eu vou entregar o meu melhor, porque tudo que eu fizer é para louvar a Deus, são memoriais construídos diante dEle. Então, faça o seu melhor diante de Deus, para que esses memoriais sejam construídos diante dEle. Quando Pedro chega lá, versículo 24 do capítulo 10, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe, ou aqui na tela. Olha o que Pedro encontra. Diz assim: no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Olha só, quando Pedro chega na casa, na célula de Cornélio, naquela reunião que estava ali feita, que era um ambiente familiar, ou na casa de paz, quando Pedro chega ali, estava Cornélio, estava a família de Cornélio, e os amigos mais chegados, estava todo mundo ali, na expectativa de Pedro chegar, porque Deus havia falado
para aqueles homens irem buscar Pedro. Então estava todo mundo na expectativa: quem é esse Pedro? Esse Pedro deve ser um homem de uns 3,5 metros de altura, deve ser alguém que quando a gente vê, a glória de Deus vai estar saindo como faísca dos olhos, vai ter uma auréola na cabeça dele, porque é o Santo Pedro. E o que acontece ali? Quando Pedro, ele chega na casa, Cornélio se prostra diante de Pedro, porque Deus havia falado a respeito dele. Pedro fala: se levanta, o que você está fazendo? Fica de pé, eu sou homem como você, eu não sou ninguém melhor do que você, eu sou homem igual a você. Mas só que Cornélio, da onde ele tinha vindo, das tradições que ele tinha, era um costume que aquela casa, aquela família tinha, de se curvar diante de uma autoridade, de se prostrar diante de alguém importante. Ele era centurião, ele servia a Roma, então quando vinha alguém maior que ele se curvava, ele prestava reverência. Então ele entendeu que Pedro, enviado de Deus, deveria receber ali uma reverência. Mas Pedro fala para ele: para com isso, deixa disso, somos tudo irmão aqui, a gente é tudo gente, tudo farinha do mesmo saco, somos todos pecadores, não tem por que você fazer isso. Olha só, irmãos, às vezes a gente não entende aquilo que está ao nosso redor, porque há costumes, há hábitos, há maus costumes, que precisam ser quebrados, precisam ser compreendidos e deixados para trás, deixados de lado. Naquela visão que Pedro teve, ele foi desafiado por Deus. Deus desafiou ele, falou: olha, você agora vai precisar entender que a palavra que você recebeu, que tudo aquilo que você recebeu do Senhor Jesus, não é para os judeus apenas, é para os gentios também, é para os outros povos, deve se expandir a todos. A graça que foi dada, não foi dada para um povo, apenas um povo escolhido, mas a graça foi liberada para todos. Fala comigo: para todos. Para todos nós a graça foi dada. E então Pedro entra naquela casa, está todo mundo reunido, todo mundo ali junto, todos aguardavam, a família e os amigos mais chegados. Tinha alegria naqueles corações, ninguém estava ali por obrigação, ninguém estava ali triste, porque eles haviam ouvido falar que viria um homem de Deus para falar das coisas de Deus para eles, o Deus que eles já serviam da forma deles, as coisas que eles já faziam ali era para honrar a Deus. Então eles estavam ali todos com o coração aberto, como a gente que vem para a igreja, vem para o culto, e a gente que está de casa assistindo, a gente procura assistir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, para que Deus fale, não apenas na nossa mente, mas lá dentro, no mais profundo da nossa alma. E assim precisa, dessa forma que tem que ser. E quando Deus ele fala lá no profundo da nossa alma, e Ele conhece as nossas entranhas, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece os vazios, o mais profundo do nosso ser Ele conhece, Ele sabe o que precisa ser feito, e Ele sabe a sua necessidade, a necessidade da sua casa, o anseio do seu coração, Deus conhece, e Ele quer tratar aí dentro, aí no mais profundo, que talvez só você saiba, a pessoa que está do seu lado não tem nem ideia, mas é você e Deus, você conhece e Deus conhece. Então Deus, Ele quer cuidar, Ele quer tratar, Ele quer mudar, transformar a sua vida, transformar através de você a sua casa e a sua família. E é isso que Deus está fazendo nessa noite. É isso que Deus está fazendo nessa hora. É uma transformação, uma mudança que começa aí dentro. Versículo 33. Cornélio está explicando para Pedro tudo o que aconteceu, a visão que ele teve, que Deus apareceu para ele e se mostrou, e então ele explica: por isso, portanto, sem demora, mandei chamá-lo.
e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Cornélio declara: todos nós estamos aqui ansiosos de ouvir a palavra de Deus. Todos nós aqui estamos com o coração aberto para receber aquilo que Deus falou para você, Pedro. E o que Deus tinha falado para Pedro? Tinha mostrado um lençol cheio de animais impuros, e Pedro, quando vê aquela família que não são judeus, não são da circuncisão, não fazem parte do povo escolhido de Deus, ele entende: os animais impuros são gentios, eu preciso pregar para eles, eu preciso falar de Deus para eles, eu preciso apresentar Jesus para eles. E ali acontece algo chamado querigma. O que é o querigma? O querigma é a mensagem da Bíblia, a palavra completa, o plano de salvação. Desde a fundação do mundo, da perdição do homem, do resgate através da vinda de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, Pedro começa a apresentar os profetas e fala: aquilo que os profetas falaram se cumpriu em Cristo. Aquele de quem os profetas falavam é Jesus, o Cristo. Começa a apresentar Jesus de uma forma apaixonante, extraordinária. E aquelas pessoas vão recebendo cada palavra, cada frase, tudo aquilo que Pedro ia falando, eles iam recebendo dentro do coração deles com alegria. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a boca você confessar, aleluia, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pedro está declarando a eles essas coisas. Pedro está declarando a eles o plano da salvação. Pedro está falando para eles a respeito de Jesus, o Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, quantos receberam esse Jesus, o Salvador, esse Jesus que morreu na cruz por nós, todos quantos o receberam, a estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. João capítulo 3, versículo 16, aqui é uma declaração do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Para quem? Para todos nós cremos, a nossa casa crê, você crê, para todo aquele que nele crê, não pereça no fogo do inferno, mas alcance a vida eterna. Pedro vai apresentando Jesus com amor, com entusiasmo, com paixão, para aquela família que conhecia Deus de ouvir falar, mas não sabia que o Salvador já havia pisado na terra, que o Salvador já havia morrido, que o Salvador já havia ressuscitado, já havia entregue a vida dele por amor àquela família. E Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pedro está falando, Jesus é aquele que está acima de todos, Jesus, o Cristo, que andou comigo, que subiu no meu barco, que transformou a minha vida, me tirou lá de pescador de peixes e me transformou em pescador de homens. É dele que eu estou falando. Exaltou Jesus sobremaneira, porque ele venceu a morte, porque ele está vivo, ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. E ele quer salvar a sua família, ele quer transformar a sua família. Cornélio, fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer transformar a sua casa e a sua família, Cornélio.
Você é Cornélio agora. É você que representa a sua casa, é você que representa a sua família. Deus quer, a partir de você, transformar a sua história, transformar a sua descendência, fazer com que tudo mude na sua casa e na sua família. E para isso, Ele está hoje quebrando paradigmas, quebrando tradições, para que você tenha a melhor vida daquilo que Ele tem programado para você e para sua descendência, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que enquanto Pedro falava destas coisas, enquanto Pedro anunciava o amor de Jesus, enquanto Pedro falava do amor de Cristo, do grande sacrifício por amor que Cristo havia feito por toda a humanidade e pela família de Cornélio, eles estavam tão alegres em receber a palavra, eles estavam com o coração tão aberto, rasgado na presença de Deus, que todos eles foram cheios do Espírito Santo naquela hora. O que o Senhor tem preparado para você, você está de coração aberto, ansioso, recebendo a palavra de Deus, se alimentando de uma boa comida. O que Deus tem para você hoje é transbordar a sua vida do amor, da unção, da glória dEle. O Senhor quer que você transborde do amor dEle, pela sua casa, por amor à sua família. É o que Ele tem dado a você, derramado nessa noite. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, foi derramado sobre eles, e eles todos foram cheios do amor de Cristo, todos transbordaram do amor de Cristo. O amor do Senhor envolveu aquela família, envolveu aquele lar, e a glória do Senhor transbordou naquele lugar. A glória do Senhor vai transbordar na sua casa, na sua família, na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai ser cheio da unção do Senhor. Quem está de casa, a sua casa vai transbordar da glória do Senhor, da unção que vem do alto, em nome de Jesus. Você está preparado para receber o grande amor de Cristo sobre a sua vida? Você e a sua casa, a sua família estão preparados para receber a glória de Deus sobre a vida de vocês? O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, o Senhor tem o melhor dEle reservado para nós, nada menos do que a glória dEle sobre as nossas vidas. O Senhor vai te envolver com amor nesta noite, o Senhor vai envolver a sua família com grande amor nesta noite, e você verá a glória de Deus transbordando na sua vida, e através da sua vida, em nome de Jesus.